Pode ver, de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, para você. E em mais uma boa conversa nossa sobre o nosso setor, sobre o que tem de novo, sobre o que tem acontecido nas energias renováveis, nessa transição energética, que é muito a proposta do nosso canal, da nossa conversa, do nosso podcast. Eu tenho aqui um amigo, um jovem amigo, posso dizer, do setor, a gente já se conhece há algum tempo, vira e mexe, se esbarra aí nos eventos, nas conversas, enfim. E eu queria apresentar ele aqui para vocês. Eu tenho aqui comigo hoje Paulo Vitor Soares. Certo, Paulo? Certíssimo, Guilherme. Tudo bem, né? cara? Que bom que você veio. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Não, bacana. E Paulo é nascido em Fortaleza, logo cearense, e eu esperava assim, né, Paulo? Eu perguntei, Paulo, gosta de futebol? Gosto. E torce para quem? Falei, vai ser ou Fortaleza ou Ceará, né? Trazendo. Aliás, o Fortaleza vivendo um excelente momento. Eu prefiro não falar disso porque eu torço o Ceará lá. Lá é Ceará, né? Mas de verdade é palmeirense. Né? O palmeirense é a primeira paixão. Muito bem. E tem seus motivos, né? Mas além dessa questão toda, né, Paulo, do futebol, que a gente conversa aqui um pouquinho para descontrair, é uma passagem já interessante de alguns anos pelo setor fotovoltaico, principalmente, né? Acho que tem agora a gente vai falar disso, né? Um momento não no fotovoltaico, mas com uma proposta um tanto quanto diferente, mas uma história bem interessante de atores conhecidos e reconhecidos do nosso setor. Mas eu queria voltar um pouquinho antes na história aí do Paulo, para contar que o Paulo é físico, não é isso? Isso, exatamente. Bom, eu sou formado em física, né, sou bacharel em física, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ciências e tal, sempre fui um cara meio nerd. Era aluno de turma olímpica do colégio, então foi meio que natural eu continuar estudando, etc. A física em si sempre foi uma coisa que me encantou muito, né? Entender como é que as coisas funcionam. Então, eu fui fazer faculdade de física e, como bom egresso de faculdade de física, eu fui dar aula de física, né? Então, eu fui professor quase 10 anos de física em diversos colégios lá de Fortaleza e, inclusive, logo após o mestrado, eu tive uma passagem também na universidade dando uma aula de cálculo e fiz as cadeiras de física de entrada ali nos cursos de engenharia, né? E você me comentou que eu fui professor também, né? Eu acho que eu tive um desafio. Professor é sempre desafiante, né? Mas acho que o teu foi maior, né? Você está com adolescente, você foi 50 professor de 50, é um momento elétrico, muito, né? Pode-se dizer muito. Que eu imagino, e já, né, há alguns anos, você comentou isso, que foi, e eu fui também, eu me lembro, a última vez que eu tive em sala de aula como professor foi em 2005, né? Não era tão grave, a gente não tinha ainda tanto o que tem hoje. O cômodo do celular era tocar, só isso, né? Isso, ele não desfazia o que você estava falando na aula. Esse é um tema, né? O mundo está online, exatamente. Né? E muita informação, então, enfim. Então, aí a gente tem o Paulo Vitor, físico, mas que vai fazer um mestrado e ali pensa... Descubro a solar. Foi isso que aconteceu. Mas tem um tema interessante aí, porque você descobriu a solar, mas a ideia não era solar a princípio, não é isso? Exatamente. Eu fui fazer um mestrado em engenharia mecânica na Federal do Ceará para trabalhar com eólica, porque lá no Ceará a gente já tem muito contato com eólica desde a década de 90, pelo menos, e a intenção era essa, eu trabalhar, me envolver num laboratório que já fazia projetos, né, trabalhos voltados para a energia eólica. Só que eu cheguei lá um pouco tarde, porque as vagas já estavam preenchidas, aí me apontaram assim, tem um grupo novo começando com solar aí, vai ver se te interessa. Foi algo bem... Então... assim, e aí eu fui, conversei com a professora e tal, achei bem interessante.
E aí eu lembro bem que eu voltei para casa um pouco chateado, fui pesquisar no Google o que se tinha em solar, isso em 2014, e não tinha quase nada aqui no Brasil de solar naquela época, né? Você também é de mercado, você deve saber que aquela época ali era meia dúzia de projetos quase, né? E aí eu olhei assim, bom, tem tudo por fazer ainda, né? Então eu aceitei, fui trabalhar com um material que hoje é tido como um dos possíveis substitutos do silício, que é a perovskita, para módulos fotovoltaicos. É mesmo? Um trabalho, lembra que a gente estava falando de inovação aqui Sim. em off? Sim. A tese do meu mestrado, a dissertação, né, do mestrado foi usar o chumbo de baterias automotivas descartadas para sintetizar a perovskita, que a perovskita, um dos principais elementos dela é o chumbo. Então, era uma reciclagem do chumbo, até muito na esteira de carro elétrico, né, que está trocando a bateria de chumbo, está tudo virando lítio, né? lítio. Iolítio. E aí a bateria automotiva é a principal aplicação do chumbo na indústria de chumbo no mundo, né? Então tem um passivo aí ambiental imenso, né? Muito chumbo que já foi transformado na parte de placas, e existe um potencial de se ser convertido em material fotovoltaico. Isso lá em 2017. É isso que eu ia te perguntar, quando é que foi isso, né? Porque Em 2017. Assim, eu fiz o mestrado entre 2015 e 2017, e foi um tipo de aplicação de filme fino também. A gente bota numa película flexível e tal, com todas aquelas características que você conhece ali do filme fino, só que com um perovskita vindo de chumbos de baterias automotivas. Então, eu me lembro que você está trazendo um tema aí, e foi aquilo que eu te disse, né? A conversa aqui, ela muda, né? Completamente do que a gente, de repente, conversou lá, até porque é isso mesmo, né? Não tem um podcast nosso que ele tem um roteiro. Siga o roteiro fechado. Não, ele para onde a conversa... Ainda mais dois vendedores que quase não gostam de conversar, né? Para onde a conversa vai levando a gente. Eu me lembro, em 2017 até, você está falando aí, 17, 18 ainda, eu também estava com uma empresa integradora e trazendo inovação para o Brasil. A gente, na época, tinha a distribuição da Onyx, que era um vidro fotovoltaico, era um vidro fotovoltaico, a base dele era o silício amorfo e tudo. E tinha em BH uma empresa do C100, não sei se você chegou, se lembra, conheceu, era Sanil, Sim. Depois, que era essa é a ideia, né? A ideia era fazer uma película, Exato, né? Um filme orgânico, né? Ele não era nem um filme fino, né? Ele era um orgânico que gerava energia, né? E aí eles fizeram algumas aplicações, me lembro que eles fizeram uma aplicação alguns eventos de grande porte, TOTUS, eu cheguei a acompanhar, exato. Depois um piloto no Itaú, um prédio do Itaú, uma Rock parte. in Rio, acho que eles fizeram algumas ações de marketing, algumas ativações, alguma coisa do gênero. Isso. Então era alguma coisa ali também nesse sentido. Exato, o mesmo tipo de aplicação, porém com essa característica, né? Usando chumbo reciclado de baterias automotivas, né? Então, para realmente dar uma destinação a todas aquelas baterias ali. Foi super interessante, né? Em 2017 isso no Ceará era uma coisa assim super disruptiva, para usar uma palavra da moda, mas foi muito gratificante. E aí eu me apaixonei por solar, né? E aí é o que eu estou fazendo há 10 anos aí, trabalhando com vendas. Então quer dizer que os bons ventos levaram você para solar. Os bons ventos, exatamente. Levaram você para solar. Exatamente. E uma coisa que você comentou, Paulo, e eu acho não, né? Faz todo sentido, a gente está falando aí da tua terra natal, né? O Ceará é muito interessante, essa questão das renováveis no Ceará. Exato. A né? gente tem contato com isso lá há muito tempo, né? A gente, como eu falei, desde a década de 90 já tinha as turbinas eólicas do Mucuripe, ali na orla de Fortaleza mesmo. A gente teve a primeira usina fotovoltaica comercial do país, ainda da MPX, em 2011. Famoso Ike Batista. Exatamente. Né? Ele botou 1 mega em Tauá, uma cidadezinha do sertão do Ceará. E 1 mega em 2011 era uma coisa de ficção mais científica. 1 giga hoje. Era uma coisa dos Jetsons, era aquela coisa ali. Sim. Né? Nossa, não tinha nada parecido com aquilo no Brasil. Né? Acho que eu não sabia escrever 1 mega. Escreve 1 mega, o zero só, né? Não é 1 mega, não, o zero. Era tipo isso. Não sei quanto dá. Isso em 2011, né? Antes da 482, assim, Sim. antes de tudo isso, né? Então, você vê que né, a gente já está falando exatamente disso, né, dessa coisa, eu vou usar uma palavra que você usou há pouco, né, disruptiva, né, e
de inovação Completamente. que o Estado tem, e aí agora... Exato. E agora, aí depois disso, né, só para ilustrar mais para quem está assistindo a gente teve a primeira usina maremotriz do Brasil. Verdade. Um projeto da COP, da Federal do Rio de Janeiro, né, uma validação. Foi também um mega de braços articulados ali. Ainda está funcionando? Tem ainda? Não, ainda não mais. Mas passou uns bons anos lá com a POC, né, a prova de conceito. E aí o pessoal da COP retirou. Mas tivemos lá no PECEM, e hoje a gente tem um hub de hidrogênio verde lá, então é um estado que ele tem esse talento, né, digamos assim, essa vontade de apostar em coisas, né, em energias inovadoras, né, alternativas. E uma turma, eu não vou citar todos os nomes que eu conheço do Ceará, para dar problema, né? Vai dar problema para a gente. Às vezes é um pouco mais, mas tem um que dá para citar, né? Tem um que é um referencial. Já convidei ele, inclusive, para vir aqui no YouTube. Vou reforçar o convite, que é Jurandir Picança. Jurandir Picança. É o grande ícone do setor. Ali não tem. Acho que no Brasil é um dos decanos. Você pegar como referência o conhecimento. E é uma visão sempre inovadora, né? Demais. Sempre olhando o novo e trazendo. Ele assumiu muitas brigas e muitas lutas quando ninguém acreditava na solar. Isso muito antes de eu entrar. Muito antes. Sim. Né? E ele realmente comprou algumas brigas assim que parecia muito fantasia. O mercado deve muito a ele. Assim, Opa! muito. O Jurandir, reforçando, o convite está feito. Venha para o Dúvio para você contar a sua história, o diário de uma vida elétrica tua. Eu sei que isso vai dar uns 4 podcasts, facilmente, né? Uma temporada em resumo, inteira. Resumido. Bem resumidinho, dá isso aí. Muito bem. Bom, mas voltando então na conversa do Paulo, né, que também está construindo as suas histórias, né, Paulo? 10 anos também nesse setor, são 10 anos. E aí você vai para o mestrado, enfim, finaliza, tem a tua tese aí, né, a tua dissertação, melhor dizendo. Em que momento o Paulo vai entrando para o setor? Como é que foi esse início de experiência, de trajetória? Foi bem desafiador como qualquer mudança de carreira, né? Eu tinha ali já uma trajetória em sala de aula, etc. Sim. Fazer uma recolocação profissional nunca é fácil, né? Então foi desafiador. Eu tinha, a princípio, a intenção de iniciar na parte de projetos ou na parte um pouco mais técnica, sim, mas por não ser engenheiro de formação, não podia assinar os projetos, né? Não tinha o CREA, não podia emitir a RT, então o jeito de entrar foi com vendas, e aí foi uma grata surpresa, mais uma, porque eu identifiquei ali uma correlação. Você nunca tinha sido vendedor? Nunca tinha vendido nada, assim, nada. Antes de trabalhar com solar, tinha vendido absolutamente nada na minha vida. Tinha vergonha ainda de oferecer alguma coisa e tal. Tinha muitas coisas ali que eu tive que desconstruir do Paulo ali de 10 anos atrás. Né? Mas tem essa interseção, né, entre ser professor e vendedor. Ali são duas atividades focadas na comunicação. Você quebrar objeções, você tentar educar o seu cliente, que para o nosso mercado é tudo, né? Principalmente em 2015, que era um mercado super imaturo. Então, eu usei ali os artifícios que eu tinha como professor para começar a vender e peguei gosto por vendas. É o que eu estou trabalhando há 10 anos no Solar, sempre com vendas. De certa forma, ainda bem professor. Quem trabalhou comigo fala ainda que eu tenho um jeitão de professor às vezes. Mas acabou sendo o meu estilo, né, de venda, fazer uma venda consultiva, mas também tentando ser bem didático. Eu tenho uma passagem aqui que eu me lembro. Nossa, né? E aí fez lembrar, você falando, o pessoal fala que você tem esse viés acadêmico. 2022, num evento ali em São José do Rio Preto, num player grande, a gente se encontrou e tudo. E você começou a me falar de um livro, Sapiens. Exato. Você lembra disso? Exato, lembro. E aí eu achei interessante e aí você falou assim, eu vou te mandar um livro desse. Eu vou te dar um livro desse. Do teu escritório. Isso, e eu achei que era papo de vendedor. Olha só. Eu falei, um papo de vendedor, mas se entrega. Entrega, ele vai esquecer disso. Papo de vendedor comprometido. Isso, e um livro interessante, provocativo, né? Um dos melhores livros que eu li da minha vida, cara. Muito bom. É um best-seller. Né? Mas Sapiens do Harari é incrível. Valeu, obrigado. Então, publicamente, agora de novo, já te agradeci no privado, publicamente, obrigado pelo livro. E aí a gente começa uma história comercial aqui interessante, porque você foi trabalhar num grande distribuidor do Nordeste, né, que é a Soul Energy. Isso a gente faz muito aqui, inclusive,
no podcast, a gente dá nome aos bois, né? A não ser quando não se deve ou não se pode, mas acho que é legal a gente reconhecer os atores que fazem parte, as empresas que fazem parte desse nosso negócio, e a gente sempre... E da nossa história, né, por onde a gente passou. E sempre reconhecendo, né? E, de fato, a Soul Energy ela tem um trabalho já de bastante tempo. E como é que foi essa primeira experiência ali, Paulo? Como é que foi? Bom, na Soul Energy eu tive a oportunidade, né, de trabalhar numa empresa que naquela época era de grande porte para o mercado. Hoje ela é, né, muito grande para o setor, mas ela já começou com um porte muito interessante. Era um diferencial para a gente naquela época de já ter um estoque próprio. A gente não dependia de distribuidores, porque naquela época a empresa fazia o turnkey, que chama, né? Então, mas ela sempre importou, porque veio de um grupo empresarial que já importava. Então, a gente não ter essa dependência de distribuidor dava mais liberdade para a gente, inclusive agilidade para entrega, etc. Né? E passar também, evoluir com a empresa no sentido de modelo de negócio dela mesmo, de ela se tornar gradativamente, sair do turnkey, da parte de projetos, e começar a atuar como distribuição. Eu fiz parte desse momento, e aí foi um outro aprendizado, que é um outro tipo de venda, né? Não estou vendendo mais a solução completa para o cliente final, estou vendendo para uma outra empresa, que eu tenho que me preocupar com que esse meu cliente ele também venda, que ele também seja bem sucedido no projeto dele. Né? Então, assim, talvez a parte de ser professor talvez tenha ainda sido mais necessária nesse momento. Tinha que educar, né? Educar o cara, etc., como as principais, as objeções que tinha naquela época, se realmente funcionava, se a distribuidora ia conectar, se o payback era aquilo mesmo. E também não tentar entrar tanto na briga de preço, né? Tentar uma venda ali minimamente saudável, né? Então, foi assim, foi a primeira vez que eu tive vendas em outros estados também. Então, isso expande a cabeça, né, do profissional. Você começa a interagir com outras realidades. Então, foi um momento muito rico para mim. Daquela época para cá, se você for olhar ali, nós estamos falando 17, 18, 17 a 19, 17, né? 17, 19. É o que conta o teu LinkedIn aqui, que busque informação quem quiser sobre Paulo Vitor Soares, está aí no LinkedIn, e está aqui escrito, foi 17 a 19, um período de 1 ano e meio, mais ou menos. E o que dá para... Quando você olha para esse momento ali, o que era diferente, né? O que era a realidade? A gente vive uma realidade hoje na distribuição, a gente falou um pouco disso ali agora, e era um outro momento, né? O que dá para lembrar ali daquele momento? Que foi, puxa, Olha, eu lembro que a guerra de preço ela já existia, mas eu acho que não era tão sanguinário quanto é hoje, tá? Ou quanto, né, tem sido recentemente. A briga de preço já existia, mas eu acredito que era menor. E as objeções eram bem diferentes, Guilherme. Assim, tinha muito ainda objeção sobre a tecnologia, se funcionava, se a concessionária e distribuidora ia permitir que a conta reduzisse 90%, 95%, 80%. Tinha se muitos... esquentava a água. Eu tinha essas confusões às vezes também. Esquenta a água. Então, as objeções assim, que eu mais me recordo era essa e uma carência de crédito maior. Né? Assim, a gente não tinha tantas linhas de financiamento, ou startups, ou fintechs, como a gente tem hoje no mercado, que tem soluções financeiras para o mercado. Então, a gente tinha naquela época o BNB, que é um crédito subsidiado, né, como se fosse um BNDES, que realmente era muito barato, mas era extremamente burocrático de ser conseguido. Então, muitas vezes acabava por inviabilizar o projeto, porque o tempo, quando saía o recurso, aquela proposta já não era mais válida, não só de preço, mas também porque não tinha mais aquele equipamento disponível. Sim. E um ou outro player, né, do mercado privado de crédito. Então, exigia mais do cliente final e, porventura, né, e por consequência do vendedor, que ele fosse buscar clientes que tivessem um mínimo de capacidade de caixa para arcar, pelo menos, com uma boa parte do projeto por conta própria, não depender tanto de financiamento. Tá? Isso eram coisas que a gente tinha muito cuidado de fazer, assim, tentar qualificar as oportunidades para que quem, de fato, assim, não tivesse que financiar 100% do projeto, entendeu? Porque naquela época era bem mais difícil fazer isso. E aí, depois desse período de experiência como um vendedor de distribuidora de equipamento, você continua, claro, né, nessa trajetória tua aí do solar, mas você muda para uma empresa que foi muito conhecida, né? Eu me lembro
eu comentei isso contigo, né? Eu, quando ainda no Panamá, quando comecei a entender de solar e queria entender mais, eu fui buscar na famosa internet informação, no YouTube da vida, aquela coisa toda, e ali eu me lembro que eu me deparei com o Colaferro, Luiz Otávio. Luiz Otávio. Luiz Otávio Colaferro, nós estamos falando aqui da Blue Sol, energia solar, e aí você foi trabalhar na Blue Sol no Nordeste. No Nordeste, gerenciando a unidade de Fortaleza, né, que foi uma das primeiras franquias. Eu, dando uns passos para trás, né, num desses eventos que a Blue Sol fazia, ela foi para Fortaleza, foi onde eu conheci o Nelson. O Nelson, você conheceu um cara extremamente carismático ali, não tem como você... Inteligente. Inteligentíssimo. Conhecia o setor, é uma referência. Exato. Fundador da AB Solar. Fundador da AB Solar. Exato, bem lembrado isso aí. Né? Então, eu conheci ele lá em Fortaleza, a gente saiu para almoçar, ele com aquele carisma dele incrível, então a gente manteve contato. Sempre que eu vinha a São Paulo para uma Intersolar, etc., dava um jeito de falar com ele. E aí ele me convidou para assumir a gerência da unidade de Fortaleza, né? E aí não só, claro, muito focado em venda, mas a parte de operação como um todo também, gerenciar as instalações, etc., alguns relacionamentos com a distribuidora, financeiro, então assim, expandiu bastante o leque, né, de responsabilidades do Paulo. E aí, novamente, foi um outro momento de aprendizado e de, né, expansão da mentalidade. Você volta para a ponta, né, num modelo diferente, que era um modelo de franquia, mas você volta a atender o cliente final, né? Exato, mas assim, eu não atendi, assim, eu não era mais responsável pela venda somente, eu era responsável pela unidade como um todo. Sim. Então eu gerenciava os vendedores, eu gerenciava os instaladores, eu tinha equipe de contabilidade que eu tinha que bater as contas, então eu ficava ali como um CEO da unidade. Da unidade, exato. Com bem mais atribuições. Você se lembra nesse momento quantas franquias, quantas franquias a Blue Naquele Sol momento, eu acho que ela ter? tinha... Não, ela chegou até, depois desse momento, ela chegou a ter algumas dezenas, né? Mas naquele momento eu acredito que ela deveria ter algo em torno de umas 12 franquias no Brasil. Nesse momento que a gente está falando ali, né? A meados de 19, aproximadamente. Isso, fevereiro de 19, exato. Deveria quase 2 anos ali. Exato, mas ela chegou a ter 40 unidades, 50 unidades de franquia no Brasil. Como é que foi viver pandemia? Porque aí vem pandemia, né? Primeiro ano na Blue Sol, ok, e depois vem pandemia. Pandemia e foi o caos, né? Vou ser bem honesto, foi o caos. Assim. No começo, você deve se lembrar ali que quando estourou 2020, que foi quando a pandemia chegou, o primeiro semestre como um todo foi todo morto, mundo na assim, dúvida. Exato, assim, ninguém sabia. Eu lembro que no final de 2020 voltaram a ter projetos e tal. Sim. Que assim, o pessoal viu que o mundo não acabou. E ficou em casa, guardou dinheiro, está consumindo mais energia, valia a pena fazer um sistema fotovoltaico. Home office e tal, o pessoal começou a olhar mais para casa e tal. Assim. O começo foi muito difícil, né? Mas aí depois o mercado virou aí, novamente outro momento, né, de tomar decisões, né, escolhas, exato, tomar escolhas, né. E aí não só o Nelson, né, mas o sócio dele na época tiveram um acordo e aí tomaram cada uma das decisões. E aí o Paulo voltou a estar disponível no mercado ali no final de 20, dezembro de 20. De 20, exatamente. E aí, mas aí em 21 você já estava num outro projeto também, numa empresa que a gente conhece bastante no mercado, não só a empresa, como as pessoas. Né? Você foi para PV Operation. Exato, o convite do Siqueira. Né? Siqueira Neto. Exatamente. Aí sim, numa quebra de produto completa. Isso, você sai do kit ou sai da instalação. Do projeto e a gente vai ter uma solução de SaaS, né, de tecnologia, voltada não necessariamente para o cliente final, mas mais para empresas que têm lá um portfólio, então era B2B, e algo também extremamente novo. Né? Eu tenho se você for avaliar, até minha psicóloga falou isso, eu tenho uma tendência de estar sempre buscando o novo. Aliás, isso aí você não falou antes, a tua psicóloga falou o quê? Eu tenho uma tendência... Pessoal que está filmando, fica atento. O que você deixou de me falar? Calma, eu não estou com uma arma na bolsa. Tá filmando, hein? Eu tenho uma tendência de estar sempre correndo atrás do novo ali, né? Se te move, né? Exato, assim, realmente, assim, o diferente mesmo. Quando vira o commodity, já não me encanta mais, entendeu? E aí, isso é uma coisa que quando você está dentro você não nota tão fácil, mas depois é verdade, né? Até pela trajetória.
Então, fui lá para Florianópolis, a gente ajudou a amadurecer o produto. E uma mudança, né? Você sai lá de Exato, em Fortaleza outro mercado, exato. ainda que dentro do Brasil, uma outra cultura, né? Completamente diferente, né? A gente mora num continente, né? Sim. Tudo é bem diferente. Sim. São Paulo é diferente de Santa Sim, Catarina, que é muito sim. diferente do Nordeste, que é muito Sim. diferente do Norte, então... Não, a gente falou um pouquinho, só fazendo um parênteses aí, a gente estava falando um pouquinho da questão de distribuição, esse desafio da distribuição, que é algo que acaba sendo muito regional, né, até por essa característica que nós temos. Né? A gente comentou isso, né, eu e você ali falando, eu particularmente acredito que a força da distribuidora de equipamento ela é regional. A gente quase não tem nenhum caso de uma distribuidora nacional. É difícil sustentar esse esforço. Porque já começa, um dos fatores é essa diferença que nós temos. Comportamental. Né? Então, como é que você pega uma distribuidora, por exemplo, eu vou pegar do Nordeste para atender o Sudeste, ou vice-versa, do Sudeste para atender o Nordeste, você precisa entender algumas coisas. Né? Para atender o Centro-Oeste, a gente estava falando isso, para atender o agro. Né? Muda muito, né? Muito diferente. Até o vocabulário, às vezes, na conversa ali traz impacto no andamento do negócio ou não. Sim. Como é que você chegou, como é que você abordou. E aí não tem muito atalho, né? Você tem que viver aquilo. Exato, tem que viver. Conhecer aquilo. Exato. Aí é o que o vendedor faz muitas vezes, voltar a ser um porta-a-porta, ou seja, bater, né? Você sabe como é. É o que eu acredito. Exato. Tem que ter, né? Não é fácil. Mas PV Operation... E aí a gente estava com a solução lá de... Ainda existe a empresa, né? Um abraço para o Siqueira. A gente ajuda a amadurecer o produto era muito bom, mas estava precisando ali fazer alguns ajustes. Claro, a empresa era super jovem naquela época também, né? E aí a gente consegue expandir o portfólio de clientes lá em Santa Catarina, né? E, novamente, trazer um olhar de um cara que estava muito na ponta, né? Para as dores ali dos clientes. Né? Então, eu conseguia entender a mentalidade de quem estava lá na ponta, porque a gente tinha sido instalador, a gente tinha instalado bastante, então eu sabia os principais problemas, o que tinha de problemas com outras soluções de mercado, a gente tentou se esquivar, etc. E, nossa, empresa bem sucedida pra caramba, né? Hoje eles estão aí em outro patamar, já são a referência no que fazem e tal. Tive uma pequena contribuição lá, mas todo mundo lá é muito bom. Foram muito resilientes, sem dúvida. Ali tem uma turma muito boa na PV Operation e estão caminhando, né? Sim. Trazendo soluções, enfim, né? E aí talvez uma experiência aí com esse tema serviço no solar, né? Exato. E aí realmente foi o meu primeiro contato com um tipo de tecnologia voltado ao mercado. Não, porque antes o tipo de tecnologia que eu tinha era ou inversor, ou microinversor, ou o módulo, que era half cell, que, né, voltando lá atrás, já era uma grande novidade. 3 busbar, 4 busbar. Exato. Assim, esse tipo de tecnologia na PV, não, ela serve ao mercado, né, mais flexível, é uma tecnologia, não é um produto fechado, então a gente tinha que fazer adequações, etc. Então, esse contato foi muito rico também, novamente, né, para tentar entender ali como fazer algo sob medida para o cliente. Tá? E aí você, reta final de 22, você sai da PV Operation e você vai volta para São Paulo, para uma distribuidora local. Eu via São Paulo por questões pessoais, né? E aí tive que sair de Floripa e aí a gente entrou numa distribuidora para atender o mercado ali de varejo. Já tinha experiência, etc. já conhecia. Exato. Entendeu? E aí, já era um outro mercado também, né? Exato. Aqui a distribuidora tinha um posicionamento de ser mais regional, né? Então, assim, um pouco olhar, ela a princípio não tinha essa aspiração, mas, novamente, a trajetória de eu ter sido instalador e passado por distribuição anteriormente, tudo isso ajudou também a azeitar a casa. E aí a gente chega eu vou arriscar, vamos ver se eu vou acertar, Elum. Exato. Menino, hein? Exato. Nem sair pra caramba. Que é uma empresa francesa que parece 10 anos de mercado, não é isso? E aqui você agora, está fazendo um ano aproximadamente, 1 ano e 4 meses, né? Desde agosto de 23, como o responsável por ela na operação no Brasil, é isso? Os sales manager, né? Eu tenho os meus colegas aqui, que são engenheiro de pré-vendas, engenheiro de pós-venda, tem uma outra equipe, mas a parte de venda é centrada no Paulo aqui hoje.
E aí, a Elon Energy, o que que ela se dedica, Paulo? E como é que... Achei interessante isso, né? Às vezes a gente... Acho que vale a dica para quem está nos assistindo. Aliás, gente, deixa eu reforçar aqui, quem está nos assistindo. A gente já conversou com mais de 30 pessoas ao longo desse ano de 2024, de vários setores diferentes dentro dessa proposta das energias renováveis. Pessoal da eólica, o pessoal que trabalha com monitoramento, com bateria, institucional, enfim, tem mais de 30. Isso tudo está disponível no nosso canal, aí, no Diário de uma Vida Elétrica, no DUV. Não tem custo, é informação grátis, qualificação. Agora, para a gente continuar podendo fazer isso, levando isso até vocês, é importante que vocês compartilhem, que se inscrevam no nosso canal para ter essas conversas, para que a gente possa aprender ainda mais. Eu fiz muito isso, a gente estava falando isso ali, né? Durante bastante tempo eu fui buscar informação e ainda faço hoje, com bons amigos e bons canais no mercado. Então a gente pede aí, se inscreva no nosso canal e assistam às nossas conversas. Voltando contigo, Paulo, conta um pouco para a gente ao que se dedica a Elon, o que vocês têm feito. Você me contou um tanto, a gente também já tinha conversado de outras oportunidades, mas para que o pessoal nosso conheça das alternativas, né? Perfeito. Bom, a Elon, ela é uma empresa de... Elum. Elum, você vê que eu usei os dois, né, para não correr risco de errar. Elum é uma empresa de tecnologia, tá? A gente fornece uma solução de controle e monitoramento para sistemas de energia, tá? Nossa solução ela é composta por um hardware e por um software, tá? Que a gente vai gerenciar todos os ativos de geração da planta, fotovoltaico, bateria, geradores diesel, ou até mesmo a rede da distribuidora. A gente pode conectar ou desconectar a usina, né, trabalhar de forma ilhada, se fizer sentido. A gente pode fazer controles de cargas, no sentido de depois de certo ponto, por exemplo, passar a rejeitar cargas não essenciais no cliente para aumentar o tempo de uso da bateria, alguma coisa nesse sentido. Tá? É um controlador. Só que a gente chega com uma solução que o mercado conhece como EMS, né, que é Energy Management System, ou seja, é um supervisório ali, ou um hipervisório que vai gerenciar todos os ativos de geração e consumo do cliente para que toda a planta, né, como um organismo, ela opere na melhor condição possível. Tá? Então, a solução ela é como um maestro ali que vai reger, né, o funcionamento de todos os itens que estão lá. Tá? Você tem um modelo aí? Você tem alguma coisa? Tá ali. Eu acho que alguém pegou ali. Oi, cara. Esse rapaz, viu? Você tá demais, é brincadeira. Então, o que você está está dizendo, aqui, ele pegou, né, antes, exato, ele é curioso. Ainda tem uma parte aí, inclusive, que ele falou que quer falar contigo, tá? Então, é isso que você está dizendo. Exatamente. Isso aqui é uma das apresentações da gente de hardware, tá? Onde a gente faz a comunicação via Modbus, é o principal protocolo de comunicação que a gente usa. É um protocolo de comunicação super difundido na indústria, de uma maneira geral, então isso traz muita flexibilidade com comunicação com inversores, com baterias, com os relés de proteção, tá? E a gente, através dessas conexões aqui, via protocolo Modbus, a gente manda set points, ou seja, comandos de controle para essas fontes, ou seja, para o inversor ceifar a geração, para não injetar na rede da distribuidora. Isso tem sido uma ferramenta riquíssima agora devido ao timing, né, do ACL. O Mercado Livre abriu, muitos clientes estavam no mercado cativo com uma GD, tiveram que migrar para o Mercado Livre e não puderam mais injetar, ou injetar de uma forma limitada. Né? E aí a gente já entra também no fluxo reverso de potência, né? Que alguns clientes estão tendo problema com o parecer de acesso. Ele de alguma maneira consegue? Sim, o curtailment a gente faz. Na verdade, a empresa surgiu com soluções de curtailment para geração centralizada. Tá? Fala de novo aí. Curtailment? O que é isso? Eu aprendi essa palavra ontem, tá, pessoal? É outro nível. Aprendi ontem para vir para cá. O meu é lá de Minas. Eu vim no carro treinando. É curtailment que a gente chama mesmo e dá dificuldade para dizer. Ou seja, o corte, né? O corte que o operador... Que o operador com o ONS ele solicita algumas, né? E isso na eólica tem sido um problema, né? Na solar também, na centralizada. Então a empresa ela veio, né, com da geração centralizada na Europa com esse tipo de solução. Isso já acontecia, ou seja, o que você está dizendo é o seguinte, era um problema, isso acontecia já, suponho eu,
considerando que a empresa é francesa. Na França... Na Europa como um todo, isso é exato. O mesmo Sim, tipo de Espanha, eu vi prerrogativa, exato, Alemanha, exato. A empresa surgiu com uma solução de controle justamente para fazer, né, esse corte de geração quando anda. Isso aí tem que ser feito de uma maneira extremamente responsável, né, para não gerar nenhum tipo de dano no ativo que está lá instalado. E aí, olhando mais para um segundo mercado da gente, globalmente, que é o mercado africano, lá começou a ter uma demanda muito grande por micro-redes, especialmente porque lá não tem uma infraelétrica muito bem difundida por várias questões, né? E aí, à medida que o solar teve que passar a conviver com o diesel lá, então teve essa necessidade de controle. E aí hoje é o nosso segundo mercado globalmente, né, o mercado africano. A gente tem dois escritórios na África, um fica em Marrocos e o outro fica na África do Sul, onde a gente atende praticamente todo o continente, né? E aí outra solução que a gente começou a pensar realmente foi para controladores de micro-rede, que hoje é o nosso carro-chefe globalmente, né? A gente tem aí micro-redes da Austrália ao Chile, já em todos os continentes. A gente ajuda a viabilizar essas micro-redes estarem trabalhando nas melhores condições possíveis, agregando um cérebro a mais no É o que eu estava aqui pensando, né, enquanto te ouvia anteriormente. É isso, né? É um cérebro, né? Um cérebro, ele ajuda a tomada de decisões, ainda que você tenha que parametrizar ele, né? Isso, exato. A gente seta as informações, as condições de operação que a gente entende que sejam as ideais para aquela planta, e aí, na grande maioria dos casos, de maneira resumida, é o quê? Queimar o mínimo possível de diesel e usar o máximo possível de solar. Você está dando o diesel como exemplo, mas poderia ser qualquer outra fonte, certo? Poderia ser outra fonte. A gente tem projetos com PCHs, a gente tem projetos com eólica, a gente tem projetos com bagaço de cana. Então, o combustível em si não é tão importante. Eu estou dizendo diesel porque é a fonte mais difundida aqui no Brasil. Talvez porque aí tem um payback que deve ser interessante, né? Uma justificativa do investimento do cérebro. Claro, exato. Por exemplo, a gente tem um cliente na região norte que ano passado, devido a problemas de seca na região, ele chegou a pagar R$12 no litro de diesel. Isso que ele queima diesel 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, imagina o quanto é que o custo de operação dele não saltou, né? Além disso, tem a questão logística, porque ele não tinha acesso ao combustível, né? Então, não era só que era não era caro. só comprar. Exato. Ele não conseguia comprar, né? E a gente reduziu em mais de 50% o consumo desse cliente de diesel, né? Porque ele passou a usar o solar associado ao diesel. Então, a gente diminuiu a dor. E esse cliente agora está expandindo a micro-rede dele, agora está chegando com um banco de baterias para diminuir ainda mais o diesel. Vai ser a última opção. E aí vai ser o solar sustentado pelo banco de baterias, né? E aí o diesel vai ser só realmente quando um período de chuva muito prolongado ele voltar a queimar diesel. Ou seja, é o plano C, né? O plano C, o backup do backup. Exato. O backup do backup. Então. Até porque ele já tem isso lá, né? Então, exato, ele já está com solar. Ele já tem a estrutura, de geração via diesel lá. Ou seja, se não tiver jeito, eu uso diesel. Ele vai poder armazenar a energia que ele não está consumindo agora, né? Porque nesse momento agora, enquanto a gente está gravando, ele não está instalado ainda, então a geração dele lá é modulada pelo consumo. Ou seja, ele vive o solar na simultaneidade. Exato. Acabou a simultaneidade, entra diesel. Exato. Só que se tiver um pico de solar, ele não consegue aproveitar aquilo porque não tem bateria. Mas ele já contratou, está chegando agora e a gente... E uma das diferenciais da gente, né, se você me permite falar, é que a gente não precisa trocar o equipamento uma vez que chega um outro ativo na planta. A gente consegue agregar a solução de controle de banco de baterias remotamente. Então, ele não vai precisar trocar o controlador que está lá instalado, não vai ter que passar cabo de nada. Vai ser super tranquilo fazer essa evolução. Então, indo nos meus idos tempos técnicos de solar e ouvindo tudo o que está acontecendo agora, é uma discussão extremamente atual, né, Paulo? A gente está vendo isso. Dá para dizer que é como se eu retrofitasse os inversores híbridos, os inversores de string, tornando ele quase um inversor híbrido. Sim, isso que eu queria dizer. É possível. A gente tem uma integração solar diesel também, que, por exemplo, quando solução padrão, hoje, se você tem fotovoltaico e diesel numa UC, a rede cai, o fotovoltaico para e o diesel entra. Correto? É assim que funciona. O C, só para quem está nos ouvindo, unidade consumidora. A unidade consumidora. Um medidor. Então, o fotovoltaico cai se a rede para de funcionar e o diesel entra. Sim. A gente consegue fazer uma integração solar diesel que, se a rede cair, o diesel vai entrar e o fotovoltaico vai trabalhar em paralelo com o diesel. A gente muda a referência de rede dos inversores string
da concessionária para o gerador diesel. Então, eu Ou seja, consigo... o solar continua entregando. Exato, mesmo sem a rede, porque agora a referência de rede vai vir dos geradores diesel, não mais da rede da distribuidora. E isso mantendo a proteção de anti-ilhamento. Você criou, isolou o sistema. Eu consigo para a criar questão uma de micro, segurança. exato, e eu consigo criar uma micro-rede na unidade consumidora do Paulo, e quem está nos acompanhando sabe disso, no Duve a gente tem as figurinhas que eu pedi para fazer, essa eu usaria agora, eu vou te mandar ela. É o seguinte, essa ideia é tão boa que parece minha. Essa é uma figurinha que eu tenho, já devo ter te mandado, porque, de verdade, sem fazer propaganda aqui, é claro que todo mundo... E imagina o valor disso agora, Rapaz, Guilherme, diante dos eventos climáticos que a gente está tendo aqui em São Paulo. Eu venho de lá, eu moro lá, por causa da chuva, muitas unidades consumidoras que tem um solar instalado e não estão usando o solar mesmo durante o dia porque está sem a rede. Porque está sem a rede. Não, então, por isso, figurinha. Essa ideia é tão boa que parece minha. O negócio resolve, porque é você não precisar, às vezes, trocar todo um investimento que você fez de inversor, por exemplo, para transformar ele, tem que trocar para colocar um híbrido. Não necessariamente. Não necessariamente. Mais. Exato. Imagino eu, claro, que isso aí tem um alcance na questão da justificativa do investimento. Exato. Não deve ser lá para casa que é 10K, 11K. Exato, exatamente. Assim, não, esse que eu imagino, que esse você vai me doar, né? Se possível, está gravado. Se o Zói deixar, né? Que ele já estava com debaixo do braço ali. A gente tem mais aderência com mini geração e micro geração de grande porte. Sistemas monofásicos residenciais, de fato, a gente não faz tanto sentido, tá? E sistemas trifásicos também de baixa tensão, tem que avaliar, tá? Mas ali na interface entre micro e mini, quando você já tem ali, especialmente se você já está conectado no grupo A em média tensão, aí o benefício supera muito o investimento. Tá bom. Então eu vou chamar ele, que queria te perguntar. Você sabe, ele já tentou levar, né, já ficou ali estudando o equipamento. Exatamente, você viu isso? Exatamente. Né? E ele tem um quadro que é dele só, e ele vem para isso, que é o quadro Botando Pilha, que vocês conhecem agora com o nosso amigo Zói. Zói. Você falou, tá bom, Guilherme, essa ideia é tão boa que parece sua, não sei o quê, e você fica pilhado. Paulo, pergunta do Zói. Tem um investimento aí? Certo? Claro. Isso custa. Eu comentei contigo, né? Você falou de PV Operation aqui, eu lembrei da época que eu conversava muito com o Siqueira, e eu trabalhava com uma empresa, um grupo espanhol também aqui no Brasil, e com também um hardware e também um software para fazer gestão de energia, eficiência energética e tudo. E a pergunta sempre que vinha é o custo de implantação, né? O famoso, ou não chega nem a ser o CAPEX, o CAPEX já pode ter acontecido, o que a gente está falando aqui agora, né? O investimento já pode ter acontecido e, de repente, a gente está olhando para essa solução. Tem um custo, claro. Ele se justifica como, quanto? Faz sentido fazer um investimento desse? Que a gente não falou disso ali, mas eu imagino que, claro, tem um custo. A pergunta que ele quer te fazer, poxa, mas... que horas que isso se justifica e quanto que isso se paga? Pergunta do rapaz aí. Zói, é o seguinte, eu vou te responder, cara. Sim, de uma maneira bem sucinta, mas dando um exemplo, tá? Falando de controle de exportação, o zero grid, ou como a gente prefere falar dentro da Ilum, o zero export, né? Para clientes que não podem fazer essa injeção, qualquer multa da concessionária já vai ser do mesmo patamar do investimento, tá? Então, o fato de você estar evitando uma multa... Só o fato de você evitar a multa, então, já justifica. Já é no mesmo patamar muito associado diante dos projetos que a gente tem. Com um equipamento desse, desculpa que você está no teu raciocínio, mas... Pode ficar à vontade, sinta-se em casa. Obrigado. Com um equipamento desse, eu consigo gerir quanto? Ou seja, esse equipamento aqui que está na mesa agora, ele consegue gerenciar meio mega de inversor, então já é uma potência bem razoável, mas a gente tem dispositivos maiores que escalam até 3, 4 mega de controle. Mas meio mega resolve já muita gente. Muita gente. E aí, enfim, já começa realmente a fazer sentido, tá? E isso olhando na aplicação de zero export. Quando a gente vai para o diesel, né, que é o outro caso que eu estava falando aqui,
pô, a gente aliviou em 50% o consumo de um cara que estava pagando R$ 12 no litro de diesel. Então, o valor do investimento foi irrisório comparado com o que ele economizou no ano de diesel. Tá? Então, o que a gente agrega de valor, Guilherme, para ficar bem claro, a gente ajuda a diminuir dores ou evitar problemas que vão te trazer custos muito maiores. Tá? E te dá muito mais gestão também. Exato, muito mais poder. Você vai poder eficiência de escolher a operação. fonte que você vai estar querendo usar quando, onde, como você quiser. Tá? Você pode chavear entre bateria e diesel ou fotovoltaico simultaneamente, trabalhar com a rede ou não. Por exemplo, um caso da gente no cliente da África do Sul, que a gente já está com alguns casos, com alguns players aqui no Brasil conversando, um cenário muito semelhado. O cliente é um cliente industrial, tem um maquinário que é sensível a questões de qualidade de rede, de intervalo de tensão e de frequência, e está conectado numa rede ruim. Então, eventualmente, ele prefere desconectar da rede da distribuidora, trabalhar com o fotovoltaico, que é a bateria e diesel que ele tem instalado, para preservar o maquinário dele, né? Porque qualquer surto, qualquer alguma coisa, ele já perde o maquinário, aí a produção do cara para. Então, isso é muitas vezes superior. Tá? E de quebra, esse cara tem um segundo benefício, que é o backup. Quando a distribuidora ele fica sem energia, a produção dele não para. Né? Então, ele fez uma instalação, uma microrede conosco, o qual a principal dor dele era a qualidade de energia, para preservar o maquinário dele, o ativo imobilizado que ele tem, mas quando falta energia, ele tem um diferencial competitivo de continuar operando, porque ele já tem os ativos de geração lá dentro. Tá? Então, são dois benefícios. Tá? Um mais imediato, né, de preservação, e o segundo é de continuidade na produção dele, mesmo sem energia. Tá? E aí, como eu gosto de falar, Guilherme, a energia mais cara que tem é aquela que a gente não tem quando a gente precisa. Falei isso. Eu falei isso hoje de manhã no podcast que a gente teve. Essa ideia é tão boa que parece ser minha. Essa figurinha é show, cara. Essa figurinha eu devia cobrar por ela, vou te mandar, ela é muito boa, muito boa. Mas é isso. E aí, eu fiquei com uma dúvida te ouvindo aqui, pensando muito nesse sofrimento regulatório que a gente vive, distribuidora, né, as questões que a gente sabe que são intensas. Tem algum senão, ou seja, basta eu ir lá e instalar? Ou seja, entende o que eu estou perguntando ou não? Ou seja, eu tenho uma usina, já está rodando, e eu resolvi aproveitar destes benefícios que você está trazendo. Basta eu ir, tecnicamente falando, a empresa de engenharia, quem é que instala, o que é que seja, a pessoa que faz isso, ir lá instalar, ou ela tem que fazer um comunicado à distribuidora? Como é que funciona isso? Isso é um pouco polêmico, porque alguns... Então é pergunta dele. Se é polêmico, ele. É um pouco polêmico. Porque muitas vezes essa objeção a gente recebe ela por parte do próprio EPCista, do integrador, não tanto da distribuidora. Tá? E aí isso é uma outra discussão, se vai entrar na função 32 do relé de proteção, etc. Assim. Não é exatamente isso que eu quero falar, mas como a gente atua diretamente na fonte, a gente, a princípio, não costuma ter problemas com os distribuidores. Tá? Isso é o primeiro momento. E, claro, a gente atualiza pareceres de acesso, etc. A gente passa documentação para as distribuidoras, isso a nossa equipe de engenharia faz. Então, a princípio, isso não é problema. Tá? A gente tem bem mais esse tipo de objeção partindo do trauma dos integradores. Sim, por isso. Do que não das concessionárias. E a parte de instalação em si, o que a gente precisa é que tenha ali a parte de cabeamento Modbus ou fibra ótica, se eu estou trabalhando com projetos de grande porte. Né? A gente tem projetos de microrede de 20, 30 mega, o qual o cabo Ethernet tradicional não atende mais, né? Aí tem que ser trabalhado com fibra ótica. E aí a gente ajuda a desenhar essas soluções de comunicação, tá? A gente ajuda a desenhar como seria o diagrama de comunicação do Modbus Ethernet ou com a fibra ótica. A nossa engenharia faz isso, né? A 4 mãos com o cliente, tá? Mas é uma solução pensada para ser extremamente plug and play. Eu acho que isso é um dos principais diferenciais da gente, tá? Ela é muito amigável e aí quem for cliente já da Elum que está assistindo pode comentar, bota já nos comentários aí que eu tenho certeza que vai dizer que é muito tranquila, muito fácil, é muito intuitivo a interface, tá? A parte mais chata que o pessoal reclama realmente é passar cabo, mas depois que conecta e a configuração é muito tranquila, tá? Então ele foi pensado para ser sim
em muitos casos, o ser instalada pelo próprio integrador lá na ponta. A gente, claro, se faz presente em alguns projetos de complexidade um pouco maior, mas a solução ela foi pensada para ser pela Gameplay. E falando um pouquinho ainda de comercial, Paulo, encontra como é que quem está nos ouvindo gostou, achou interessante, como é que acha? Vai direto a Elum, vai a um distribuidor de Hoje equipamento? aqui no Brasil a gente tem a MTR como distribuidor. Conheço muito. Então, eles já são distribuidores de diversos equipamentos. Então, basta entrar em contato aí com o Lucas, né, com o Merivaldo, são os dois... famoso Merivaldo Brito. Exatamente, famoso Merivaldo Brito. Eles são os dois responsáveis por esse nosso produto dentro da MTR. Tá? Existe uma página do e-commerce. O Lucas Rezende? É o Lucas Dalbello. Ah, tá. Tem Lucas lá. Tá. Lucas Dalbello, desculpa, é verdade. Lucas Dalbello. Eles são os dois responsáveis. Existe o e-commerce lá, qual que você vai, assim como você vê módulo, etc., tem lá todas as nossas opções para fazer aquisição. Tá? E aí um detalhe importante é que isso aqui não pode ser adquirido dentro do kit. Pode ser adquirido paralelo, mas eu não olhando consigo industrializar. E aí, entendi a tua observação. Isso aqui eu não consigo colocar dentro do kit, tá? Por questões fiscais. Fiscais. Exato. Então, ele não faz parte do kit fotovoltaico, logo, exato. Você está fazendo essa observação, o pessoal que está nos assistindo, para entender que ele não tem o famoso benefício fiscal do kit. Exato. Mas você já falou antes, ele resolve... Mas não é por causa disso que ele continua resolvendo uma porção. Pode procurar o pessoal da MTR aí que eles vão orientar vocês. Muitas dores. Perfeito. Então, já perguntas respondidas, chegando nessa reta final desse papo nosso. Muito bom, Paulo. Está clara essa tua vocação pela inovação, físico que né? E me fez também viajar no tempo aqui. Eu me lembro de muitas cruzadas que eu andei aqui quando voltei para o Brasil e tudo, nessa ideia de soluções de inteligência em tecnologia, bacana demais. Agregar tecnologia, né, o sistema de geração. E os problemas vão aparecendo, Exato, né? Acho que esse que é o basta, interessante. Assim, o pessoal, agora, depois de muitas dores, Guilherme, o pessoal está entendendo que o sistema é muito mais do que inversor e módulo. Opa! Né? Sim. Depois de muitas dores aí, prejuízo, etc., o pessoal está começando a entender isso. Não necessariamente o monitoramento do inversor vai resolver o meu problema. Enfim, tem muitos detalhes que a gente precisa agregar tecnologia para que realmente tenha um entendimento de como está tudo funcionando. Uma das empresas, fechando aqui, já fazendo o jabá também, né? Além da nossa amiga Automa que está aqui, que a gente trabalha no projeto da S2, levando para outros países na América Latina, uma delas, e eu vejo isso, que está junto no projeto da S2 e junto com a gente em outras iniciativas, é a Embrastec, né? E a Embrastec vive essa discussão também, né, dos DPS, Exato. das string box. Que a gente não precisa até queimar, né? Exato. Você fala, precisa até pegar fogo. Exato. Aí você fala, puxa, que prejuízo, né? Que bobagem. Exato. Enfim, o mercado vai aprendendo também, né? Exatamente. E aí o cara, você trouxe aí a questão da string box, eu lembro, mas é uma pergunta que se fazia, né, no mercado. Mas eu vou botar uma string box de R$600 num sistema pequeno e tal, vai tirar a minha margem, não sei o que. Cara, sim. Só para o problema que ela evita. Sim. Quanto custa, né? Não tê-la no momento ela vai perder um investidor. E mais, em 25 anos, certamente em algum momento ela vai atuar. Aí você fala, puta, ainda bem que eu tenho. É assim. Reta final aqui, Paulo, aí a pergunta é minha mesmo, né? Qual o momento mais elétrico da vida do Paulo, da jovem vida do Paulo, né? A gente falou disso aí, que você pode trazer aí para a gente na memória aí. Não necessariamente setor elétrico, mas que foi, esse momento foi... Olha, eu acho que assim, do setor elétrico, foi pessoal, mas do setor elétrico foi uma mudança de carreira, né, Guilherme? Assim, eu estava relativamente estabelecido como professor, e aí... tive essa coragem e muita gente me criticou, porque, se falar em solar em 2014... Era louco, né? Paulo, isso aqui nunca vai dar certo no Brasil, Paulo. Isso é coisa de país rico, isso é muito caro, não sei o quê. Não tem, né? Dava aula para turmas especiais, inclusive turma ITA e tal, né? Que o Ceará tem essa tradição de aprovar, né, alunos para o ITA aqui em São José. Então, foi um momento elétrico no sentido assim que eu tive que... bancar a escolha. Bancar a escolha, assim, bastante, entendeu? Assim, eu tive que ter muita coragem e peitar mesmo, assim, o chefe na época, família e amigo e tal, etc. Então, valeu a pena. Muito. Valeu. Muito. Acho que todo mundo que apostou na solar no Brasil lá atrás, né?
quando era ficção científica. Eu acho que todo mundo hoje, quem está, né, que não foi só um aventureiro, um amador, fala, pô, valeu muito a pena. Você, com certeza, é um desses. Eu posso. Valeu muito a pena. Dá para dizer que sim. 10 anos depois, né, estamos aqui, dá para dizer que sim. Eu me lembro, eu estava no Panamá na época, quando eu recebi o primeiro catálogo de módulo. A única coisa que eu conseguia entender no catálogo era a potência, porque era o único escrito que dava para entender era o número. Então, e mesmo assim era 180 e um W, porque era em chinês. Era em chinês. Eu olhava para aquilo e falei, eu tenho que confiar, acreditar. Marca, esquece, nem lembro que marca era aquilo. E é isso, né? É uma escolha, uma aposta que você faz e olhar para... Eu acho que tem muita coisa vindo, né? Falando de inovação, a gente já conversou aqui com o pessoal de armazenamento, então vamos conversar veículos com o pessoal elétricos, enfim, tem muita coisa que eu acho que vai trazer essa transição, essa transformação você já faz energética. parte da sua Harley Davidson lá embaixo? Você viu ela, né? Você viu a hora que chegou, ela estava ali, né? Elétrica. Elétrica. É isso. Bom, gente, papo bom que eu tive aqui agora com Paulo Vitor Soares, Country Manager da Elum, correto? Elum. Para nós brasileiros, Elum Energy, aqui contando um pouco das soluções que a Elum está trazendo para o Brasil, contando um pouco da história do Paulo, que conhece, já está aqui nesse mercado há 10 anos e passando por onde passou. Acho que foi muito bacana ouvi-lo para que a gente possa inspirar aí a outras pessoas a apostar não só no mercado fotovoltaico, mas no mercado que vive a transição energética, que vive esse novo momento. A gente precisa, sim, descarbonizar cada vez mais esse nosso planeta e vai passar necessariamente por isso daí. Agradecer todo o time da Fontana Filmes que está aqui com a gente, no estúdio da Fontana, em Campinas. Agradecer a agência de marketing do Duve, a Go and Grow e, principalmente, Paulo, te agradecer por ter vindo, ter conversado conosco, ter contado teus casos. Valeu, eu e o Zói, somos gratos. Obrigado, Zói. Até o próximo, gente. Tchau. Valeu, tchau, tchau.